Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia e também junto com a professora Camila, nós vamos continuar com vocês nesse bimestre, no segundo, né? Como vocês já viram os outros ecossistemas e daqui em diante nós vamos falar mais um pouco sobre eles, tá? Que são aqueles, o ambiente aquático e a região costeira. Ou seja, pessoal, nós vamos ver o ecossistema que está na zona costeira, que são, tá? O manguezal, costão rochoso e restinga e duna, certo? Olá, pessoal! Como vocês já sabem, eu sou a Camila e como a Juscelia explicou, vamos falar sobre os ecossistemas costeiros, né, que fica no litoral brasileiro. Bom, gente, o Brasil tem um extenso litoral que vai desde o estado do Amapá até o Rio Grande do Sul, que é todo esse litoral aqui, ó. E nele tem esses ecossistemas que a gente vai explicar, os manguezais, as restingas, o costão rochoso. E todo esse litoral é banhado pelo Oceano Atlântico. O primeiro ecossistema que vamos ver é sobre o manguezal. Vocês podem observar nessa imagem aqui, é o ecossistema manguezal. Vocês estão vendo que esses tipos de raízes são diferentes? Vocês conseguem imaginar por que elas têm essas raízes diferentes, essas árvores? Bom, gente, esse tipo de raiz ela é chamada de raiz suporte e ela ajuda na sustentação das árvores na lama, em meio lamacento, assim. Então, isso serve para a gente observar que todas as plantas elas têm adaptações diferentes dependendo de onde elas estão. E um tipo de adaptação que podemos observar no manguezal é esse tipo de raízes. Bom, gente, aqui é só para explicar para vocês que quando a gente fala mangue, a gente está falando da vegetação só. E manguezal já é todo o ecossistema, tanto a parte aquática quanto a parte terrestre, o manguezal é todo o conjunto. E mangue são as árvores que fazem parte, as plantas. E o manguezal também é conhecido como floresta de mangue. Situa-se em vários locais da costa brasileira e é característico das regiões onde o mar se encontra com a água doce dos rios. O manguezal, gente, esse é um ambiente geralmente encontrado próximo da foz dos rios, onde ocorre o encontro de água doce com a água salgada dos oceanos. Devido à sua localização, ele sofre ação constante de variação da maré. O que é a maré? Aquela água que vem e volta, daí ele demora a voltar de novo, entendeu? E as estruturas vegetais adaptadas às pressões seletivas do ambiente são marcantes e caracterizam este ambiente. Como vocês dão uma olhada aí nessas raízes, vou explicar para vocês um pouquinho sobre elas. Por exemplo, gente, a matéria orgânica carregada pelas águas dos rios se deposita nos manguezal. Uma região de solo lodoso. Quando lodoso é lodo, tá? Lodoso, alagado por uma mistura de água doce e água salgada, que é denominada como água salobra. Nem é doce e nem é salgada, ela é mista, tá? E também essas condições limitam o desenvolvimento da vegetação, que por pouco diversifica entre as adaptações encontradas em algumas plantas do manguezal. Então, também são as ramificações do caule, que ajudam a sustentação da planta e a ramificação das raízes. Como vocês estão vendo aí nessas raízes, elas são diferentes das raízes de outras plantas. Por exemplo, na mata, as raízes não são assim. Por quê? Porque no manguezal, devido às ondas do mar, que vai e volta, ela vai tirando a terra, vai tirando o barro do pé dessas plantas. Então, elas têm que ter essa adaptação para se manter em pé, para ela não cair. Por exemplo, se elas não tivessem essa adaptação, com o ribanceiro da água, do mar, que é bem forte, elas iam cair todas e não ia
conseguir se sustentar. E também, quando cai uma planta, cai essas folhas, isso serve também de adubo para ela, serve de sustância para ela se manter em pé e manter viva. Bom, gente, as principais árvores encontradas são chamadas de mangue, encontradas lá no manguezal. E é por isso que o manguezal recebeu esse nome, por causa dos mangues. Lá podemos encontrar o mangue vermelho, o mangue preto e o mangue branco, que tem poucas diferenças entre eles. Bom, gente, nessa imagem aqui podemos até ver uma ave vermelha, e isso ocorre porque ela come muito crustáceo, e devido às proteínas, o que encontramos nos crustáceos, acaba deixando a ave nessa coloração. Então, pessoal, vou falar um pouquinho sobre a fauna para vocês desse manguezal, entendeu? A maior parte da fauna do manguezal vem do ambiente marinho, que é do mar, sendo encontrados, dentre outros, grandes quantidades de moluscos, crustáceos e peixes. Do ambiente terrestre provém aves, répteis, anfíbios, mamíferos e alguns insetos. Várias espécies de caranguejo. Quando ouve falar de manguezal, o pessoal já pensa logo em quê? Nos caranguejos, né? Que tem muitas pessoas que dependem desses caranguejos, desses manguezais para sobreviver. Para eles, isso lá é o sustento deles. Eles tiram caranguejos para vender, para se alimentar, entendeu? E formam enormes populações no fundo lodoso, que quando fala lodoso, são os populações que vivem no lodo, por exemplo. Lodo, vocês sabem o que é lodo, né? Nos troncos submersos encontram-se vários animais, filtradores como as ostras. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, aqui está o caranguejo, que é deles que o pessoal sobrevive lá no manguezal. Eles ficam bem no fundo, eles às vezes demoram muito tempo para tirar, que é um pouco difíceis, né? E aqui nessa outra imagem aqui, vocês estão vendo as raízes das plantas, e também nelas vocês vejam bem assim do lado as ostras. E aqui embaixo nessa outra são a saracura, que esse é um típico de pássaro da água, né, do manguezal. E também essa outra aqui se chama sapateiro marinheiro capuaba. E também essa outra aqui são o caramujo do mangue. Esses caramujos, gente, eles são também o tipo de alimento deles lá. Bom, gente, agora vamos ver um pouquinho sobre o costão rochoso, que é outro ecossistema que faz parte do ambiente aquático na região costeira do nosso país. O costão rochoso é um ambiente localizado no encontro dos oceanos com os continentes. Geralmente, o costão aparece na ponta das praias, onde acaba a faixa de areia. Os costões rochosos são ambientes costeiros formados sobre rochas à beira-mar, ou seja, na transição entre o meio aquático e o meio terrestre. Eles estão presentes em quase todo o litoral brasileiro, do Maranhão até o Rio Grande do Sul. Entre os organismos que compõem esse ecossistema estão esponjas do mar, anêmonas, moluscos, crustáceos e algas. O ambiente do costão é pobre em nutrientes, salgado e muito impactado pelas ondas. A variação do nível da maré expõe parte das rochas a ambiente seco 2 vezes ao dia, e alguns organismos apresentam adaptações que ajudam na fixação ao substrato, a rocha, e que diminui a perda de água. Então, gente, nesse ecossistema, a maré, o nível do mar, vive indo e voltando, molhando e secando as rochas por causa do sol. E aí, são poucos os organismos que conseguem sobreviver nesse ecossistema. Bom, como eu disse, poucos organismos conseguem sobreviver devido ao que acontece nesse ecossistema. E apenas algas marinhas e animais invertebrados conseguem sobreviver, aderidos à rocha, ao substrato, ou escondendo-se das ondas e da insolação. Olha, pessoal, quando falamos de restinga, estamos falando do quê? Quando termina a praia,
que é aquela parte arenosa. Logo já vem a restinga, que são esse tipo de vegetação. E as dunas são aquela parte que é mais alta da areia. Devido ao movimento do vento, a velocidade do vento, ela vai jogando areia e fazendo aqueles montes mais alto na praia. Isso se chama dunas, tá? Bom, gente, assim como no manguezal e no costão rochoso, nas restingas também tem a fauna. E lá aparecem aves, algumas migratórias, outras permanentes, como garças e gaivotas, e mamíferos como a queixada. Há também caranguejos, lagartos e tartarugas marinhas, que fazem a desova na restinga. Dunas e restingas vêm sendo cada vez mais utilizadas para a construção de moradias, deixando a região mais exposta à erosão pelas ondas do mar e provocando a migração ou a extinção de espécies pela perda do habitat. Assim como na restinga, no manguezal e no costão rochoso também estão sofrendo bastante com a degradação. Por exemplo, lá no manguezal, infelizmente, a ocupação humana está devastando boa parte dos manguezais, e no costão rochoso também. Então, alunos, como vocês já acabaram de ver o conteúdo, então agora nós queremos que vocês façam uma atividadezinha no caderno. Vocês pesquisam e façam no caderno qual a importância de preservar os manguezais, tá bom? Vocês façam isso e estude bastante.